Boa noite a todos. Às 9 horas, nós estamos iniciando o nosso web. Semana passada nós tivemos uma palestra de abertura com o Caetano, não sei se todos tiveram a oportunidade de estar presente, mas foi muito boa, uma palestra muito interessante, muito elucidativa para a gente, tá? Então hoje nós vamos começar o curso em si. Então o nosso objetivo é, vamos começar, eu vou dar as explanações e mais para frente, mais no final, nós vamos abrir para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, mas mais para o final, porque faz parte do nosso roteiro, ok? Então nós vamos iniciar com uma prece, gostaria que todos elevassem o pensamento, relaxassem, para a gente iniciar nossa vibração. Senhor, Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão e mestre querido, estamos aqui, mais uma vez, elevando o nosso pensamento até vós, para lhe agradecer, primeiramente, por essa oportunidade de estarmos estudando a doutrina dos Espíritos. Em segundo, pela essa casa que nos acolhe, nos abriu as portas para esse estudo tão importante para todos nós. Queríamos agradecer pela nossa presença física, pela nossa reencarnação, por podermos estar aqui, nos desenvolvendo, crescendo e aprendendo todos os aspectos da nossa doutrina. Queria deixar claro que nós precisamos levar daqui uma sementinha bem pequena no nosso coração, para que ela cresça, floresça, e os frutos que ela der, nós consigamos dar aos nossos amigos que estão precisando tanto do pão material quanto do pão espiritual. Que nossa Mãe querida Maria derrame o seu manto sagrado sobre todos nós, nos trazendo muita paz a nós e a todos os homens da terra. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então nós vamos começar. Para iniciar, eu vou rodar um vídeo para vocês. Conta a história do Espiritismo. Ele é um pouco longo, mas ele vai ser muito importante para o entendimento geral do curso, ok? Imagine que você é um renomado professor da França no século XIX e é informado pelo seu amigo que fenômenos sobrenaturais estavam ocorrendo pela cidade. Brisas divergentes não só levitavam, mas também se comunicavam com os humanos. O que você faria se ouvisse essa história? Acreditaria ou acharia que não passava de uma grande farsa? Bom, aquele homem tão católico e profundamente racional foi investigar tudo, e depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. Fique comigo até o final desse vídeo e a sua visão sobre o Espiritismo nunca mais será a mesma. E como dizia Albert Einstein, a percepção desconhecida para mais facilmente as experiências, um homem que não tem olhos abertos para o misterioso passar a vida sem vergonha. Seja muito bem-vindo ao iluminado mundo do Espiritismo. Explorar a história do Espiritismo é viver a trajetória da humanidade, pois os fenômenos espirituais fazem parte da nossa essência de quem realmente somos. Contudo, o surgimento da visão espírita aqui na Terra abriu portas para a compreensão mais profunda do que antes eram grandes perguntas sem respostas. E a história dessa doutrina que dominou o mundo teve o seu começo pouco antes do que você imagina. O movimento que teve sua explosão global teve o seu começo em um pequeno vilarejo na América.
não só se faz tirar uma pensamento de semana, mas também podemos fazer falar. Depois, ela responde. Mas sorteio, isso é uma outra questão. Eu acreditarei quando tiver que tocar. E uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que pode se tornar só não. Até lá, meu caro amigo, permita-me que eu não veja isso senão uma fábula para provocar o som. Meu caro professor, eu aceito a sua moderação, mas me surpreende o seu raciocínio. Porque cada coisa é o seu tempo. Certamente. Allan Kardec quer muito buscava por evidências, ensinando provas tangíveis. No entanto, no ano seguinte da promessa, em 1855, ele finalmente aceitou o convite para participar das reuniões, ditas como sobrenaturais. Ao entrar na sala de reunião do grupo, testemunhou o inacreditável e existirão de maneiras inexplicáveis. Sem uma amante da ciência, sua mente começou a fervilhar de perguntas e, no auge da sua curiosidade, uma revelação veio. Não eram as mesas que se moviam por conta própria, e sim as almas daqueles que já viveram na Terra, conduzindo aquele espetáculo. A partir daquele evento revelador, Allan Kardec mergulhou profundamente nos estudos sobre incorporação e mediunidade. Allan Kardec também marcou em uma profunda jornada de investigação e psicografia, que depois de todos esses estudos foi que se finalmente definiu como o marco inicial do Espiritismo, gravando essa data, 18 de abril de 1857, que foi a data da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Após essa monumental contribuição para a humanidade, você acha que o homem descansou? Allan Kardec, que viveu durante a Revolução Industrial, era uma verdadeira máquina. Ele continuou seus estudos e pesquisas aprofundados sobre o Espiritismo, visitando diversas outras publicações que foram a base do Espiritismo, incluindo o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Estas obras
escrever. As obras psicografadas por Chico Xavier à grande universidade impressionante. Muitas dessas obras romperam barreiras, tornando-se verdadeiros best-sellers, com vendas que ultrapassaram a impressionante marca de 50 milhões de exemplares. Esses dois foram cruciais para a popularização e aceitação do espiritismo no Brasil. E acredite se quiser, o alcance da mediunidade de Chico foi tão impactante que até mesmo serviu como provas em processos criminais. Já na década de 1970, iniciou-se com duas entrevistas históricas a Chico Xavier, vinculadas pela extinta TV Tupi, canal 4 de São Paulo, no programa Pinga Fogo. A primeira, de 28 de julho, conseguiu a maior audiência da história da TV brasileira. E a segunda, no dia 21 de dezembro de 71, permitiu atingir um grande sucesso na audiência. Chico desencarnou em 30 de junho de 2002, aos 92 anos, por parada cardíaca. Por mais intrigante que até a previsão da sua morte, ele citou grande seu orgulho que era ele havia dito aos amigos mais íntimos que teria partido em um dia feliz. Então, a data da sua morte foi justamente o dia que o Brasil conquistava o seu primeiro campeonato de futebol. A Ilha do Oeste, mais renomada do Brasil, Chico Xavier, em 2002, quando eles pensaram que os políticos do país enfrentariam um grande declínio. No entanto, no século XXI, inicia um período de inovação constante e expansão para a doutrina espírita. Após Chico, surgiram novas figuras que continuaram o trabalho de divulgação e ensino do espiritismo. Divaldo Pereira Franco, Nunes, sua obra e seu centro beneficente, a Missão do Caminho, tem contribuído significativamente para a prática da caridade e para a difusão do espiritismo. A televisão brasileira, com suas novelas e programas, também tem desempenhado um papel crucial na popularização do espiritismo. Novelas como Além do Tempo, A Viagem, Espírito Aqui, a Alma Gêmea, incorporaram temáticas espíritas em suas tramas, familiarizando ainda mais o grande público com a doutrina. O cinema não ficou para trás. O Nosso Lar, lançado em 2010, baseado na obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo espírito André Luiz, tornou-se um grande sucesso de bilheteria. Sua sequência, Nosso Lar 2, já está por data marcada para janeiro de 2024. Para o futuro, a disseminação do espiritismo vai ficar ainda mais forte com o trabalho que irá ser realizado pelo doutor Chico Urbano, que está neste momento internado no Brasil. As informações que nós temos é que ele será reconhecido por sua obra, principalmente na área da educação, embora já existam diversas posições de quem seja humano, no largo senso da comunidade espírita, de quem seja ele. As informações que sabemos foram ditas pelo próprio Chico, que se trata de um homem nascido no início do ano 2000 na região interior de São Paulo. Sabemos também pelas próprias palavras de Chico que será um médium de psicografia do seu trabalho na Terra, que dará até o ano de 2100. Dentro da doutrina espírita, acredita-se que a Terra está em processo de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso significa que gradualmente a humanidade vai evoluir em unidade e fraternidade. Em resumo, o espiritismo do século XXI se tornou uma força viva, adaptando-se aos novos tempos, mas mantendo sua essência de amor e caridade. E como dizia Chico Xavier, viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes, porque um dia eles se vão e ficaremos com a sensação de que demoramos o suficiente. Muito obrigado e até a próxima. Bom, pessoal, não sei se todos gostaram, mas eu achei importante passar esse vídeo, porque ele dá um apanhado geral, desde o início das mesas girantes até praticamente os dias atuais, colocando vários personagens, tem muitos mais, mas aí fez uma síntese geral, pelo menos os mais importantes dentro da doutrina espírita. Falou das obras, falou das mesas girantes, falou do ceticismo dele, que ele não acreditava, que a mesa não tinha cérebro. Então mostrou a dureza dele e a flexibilidade dele depois, quando ele começou a entender e publicar os livros da doutrina espírita, fazer a codificação. Então eu achei que ele é longo, mas eu achei muito importante passar para vocês, ok? Então nós vamos falar sobre a divulgação do espiritismo, tá?
que é um trabalho de caridade também. Talvez a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é divulgar o seu conteúdo consolador e esclarecedor. Falamos isso sempre, pois no mundo materialista em que vivemos, onde guerras e a desolação de milhões causam enorme onda de desânimo e dor, torna-se indispensável que haja esperança nos corações aflitos de um futuro mais iluminado. O Espiritismo veio dos Espíritos, por intermédio de Allan Kardec, para iluminar a mente humana, para o pensamento mais esclarecido, cheio de análises, críticas sobre todos os temas e com um notável esclarecimento acerca de todos os assuntos mais vigentes no mundo. Através do estudo dessa doutrina, somos chamados à busca pela reforma íntima, compelidos a entender e ter resignação com nossos problemas e ter esperanças na vida futura. Muitos que buscam a doutrina espírita acabam vindo pela dor ou pelo desespero de alguma perda. Daí funciona o espiritismo consolador, onde irá buscar pelos ensinamentos dos espíritos a esperança da vida futura, do reencontro da pluralidade das existências, da lei da causa e efeito e os seus detalhes. Tudo isso que eu estou falando, nós vamos falar mais a miúdo na frente, muitas coisas vão ser repetidas, vão ser frisadas com mais ênfase, ok? Outros vários buscam o Espiritismo através da curiosidade desperta, da necessidade de respostas que lhe falam ao coração, que toquem a alma, de diretrizes para uma vida melhor e a busca da felicidade por caminhos que concordem. Desse modo funciona o espírito esclarecedor, que através da fé raciocinada e de ensinamentos de puro conhecimento espiritual, nos traz certezas inabaláveis através da verdade espiritual. É uma grande maioria, né? Muita gente não vem pela dor, mas vem pela curiosidade, por querer aprender, por querer conhecer, esclarecer suas dúvidas, tá? Aí entra o espiritismo esclarecedor. Como espíritas, nossa função de divulgar a doutrina é vista aos olhos de bons espíritos, como uma caridade de nossa parte, vista que, ao divulgá-la, damos oportunidades a irmãos aflitos encontrarem o consolo e esclarecimento por meio dos ensinamentos trazidos pela doutrina. Divulgando o ensino dos Espíritos, estamos, pois, trazendo a almas sofredoras e sedentas por um caminho de retidão cristã, que é o alimento para a alma. Como divulgadores que somos, torna-se mister entender que, invariavelmente, nossa posição de auxiliares na expansão do cristianismo vivo traz enormes responsabilidades e provações. Devemos ter a calma e a paciência de Jesus. A mansuetude de suas palavras doces está sobre a nossa responsabilidade. E ao falar em nome da doutrina, podemos cometer os erros de colocar o nosso eu humano à frente da divindade doutrinária. Por isso, é essencial para essa tarefa a ininterrupta instrução oral, estudo da doutrina, a fim de produzirmos um aproveitamento justo e correto do bálsamo do Espiritismo. É o que eu estou tentando fazer aqui, eu estou aprendendo também, eu não sei, eu estou tentando passar aquilo que eu sei e aprender cada vez mais, ok? Jesus está sempre disposto a nos ajudar na evolução e nós podemos fazer nossa parte, exemplificando os ensinamentos doutrinários no nosso cotidiano. É importante isso. Aprendeu? Bota em prática. Não adianta aprender e guardar. Aprendeu, conheceu, sabe o que é certo, sabe o que é errado, então procura fazer o que é certo no nosso dia a dia. Isso também serve como divulgação doutrinária, visto que, em muitos casos, as pessoas à sua volta notarão a diferença em suas atitudes e, compelidas pela curiosidade, buscam a origem dessa mudança, no que decorrerão a buscar o esclarecimento através do Espiritismo.
Quando a gente começa a entender, a compreender, a praticar e exemplificar, as pessoas começam a nos notar diferente. Elas começam a ver, poxa, a pessoa está mudada, está diferente, o que será que ela aconteceu? Aí você pode falar, eu estou fazendo um curso da doutrina, estou aprendendo, então eu estou mudando a minha personalidade, eu estou mudando o meu comportamento e com certeza essa pessoa também vai querer melhorar, ok? Nossa doutrina é brasa que encandece nossos corações, revigorando-nos a caminho da luz. A transição planetária bate à porta, meus irmãos. Sejamos, pois, o Evangelho vivo de Jesus a proclamar o reino dos céus através dos exemplos de caridade e fé cristã. Muita paz a todos, que divulguemos cada vez mais nossa amada doutrina, que sejamos exemplos de que a terceira revelação de Jesus vive dentro de nós e se emana entre todas as almas do mundo feliz que estamos tentando construir. Deus nos abençoe, ok? Eu vou ter mais um vídeo para passar para vocês depois, tá? Não sei se hoje vai dar tempo, acho que dá. Codificação do Espiritismo. Então, como foi falado lá no vídeo, das brincadeiras de salão surge Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, um estudioso do magnetismo e do método teórico experimental em ciências. O magnetismo já vinha sendo estudado há algum tempo. Historicamente, Mesmer descobre em 1779 o magnetismo animal. Puysegur, desculpa, mas eu não sei falar esse nome, em 1787, o sonambulismo, e Braille, em 1841, o hipnotismo. Então, vocês veem que a revelação da doutrina, ela já vinha vindo há muitos anos, há muitos séculos, antes até do Kardec. Isso tudo foi evoluindo e as coisas foram se encaixando, ok? Tinham vários estudiosos já fazendo algumas pesquisas. Havendo uma disseminação muito grande dos fenômenos das mesas girantes, Kardec, ainda Hippolyte, foi convidado para assistir a uma dessas sessões, pois o seu amigo Fortier, magnetizador, dissera que além da mesa mover-se, ela também falava. E é aí que entra o gênio inquiridor do pesquisador teórico experimental. E assim ele retruca: só se ela tiver cérebro para pensar e nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbula. Então ele era cético com isso, ele não acreditava de jeito nenhum que as mesas podiam falar, eles não tinham cérebro, não tinham condição de falar. Então ele era cético mesmo, porque ele era pesquisador, ele era científico, ele gostava tudo de ver, que nem Santo Tomé, só acredito vendo, né? E era isso que ele sempre fez. Até para a doutrina espírita mesmo ele fez um trabalho muito importante. Começa então a missão de Allan Kardec, pensando em descobrir novos fenômenos ligados ao magnetismo, pelo qual se interessava, aceita o convite. Depois de algumas sessões, começou a questionar-se para achar uma resposta lógica que pudesse explicar o fato de objetos inertes emitirem mensagens inteligentes. Então ele começou a ver que realmente existiam mensagens que vinham dessas comunicações das mesas girantes. Então ele ficou cético e curioso. Mais tarde, chegaria à conclusão de que não era a mesa que respondia, e sim as almas dos homens que já tinham vivido na Terra e que agora se valiam delas para se comunicarem. Então, na realidade, ele descobriu que não era a mesa que falava, porque a mesa não tem cérebro. Quem falava através da mesa eram os espíritos, as almas que haviam desencarnado. Aí que começou a comunicação dos espíritos. A missão. O codificador intrigava-se dia após dia. Em 30 de abril de 1856, uma mensagem foi destinada especificamente para ele. Um espírito chamado Verdade revelou-lhe a missão a desenvolver.
daria vida a uma nova doutrina, que viria para dar a luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Então ele ficou assustado, porque ele recebeu uma comunicação através de uma mesa que ele teria que fazer um trabalho do Espiritismo, de divulgar, de sintetizar essas mensagens, e dali criaria a doutrina dos Espíritos. Kardec afirmou que não se considerava um homem digno para uma tarefa de tal magnitude. Não obstante, faria todo o possível por desempenhar as obrigações que lhe tinham sido encomendadas. No que tange ao método, Kardec adota o intuitivo racionalista pestalozziano, teoria prática e prática na aprendizagem. Então, todo que ele recebia, ele queria saber se aquilo era verdade, ok? Então, ele não acreditava cegamente, ele queria comprovar cientificamente se aquelas mensagens eram verdadeiras. Em 18 de abril de 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas realizadas através de diferentes médiuns aos espíritos superiores. Ou seja, você já viu que a pergunta era direcionada por vários lugares e era respondida por vários médiuns, que um não conhecia o outro, em países e locais totalmente diferentes, e as respostas eram sempre as mesmas. Justamente aí onde ele começou a confiar que as respostas eram verdadeiras. Porque eu recebo uma resposta, você recebe outra resposta. Quando ele vai ler, eu não te conheço, não sei nem onde você mora, e a tua resposta é igual à minha. Então aí ele começou a acreditar. Por sugestão dos próprios espíritos, assina com o pseudônimo de Allan Kardec, nome que tinha numa existência anterior, quando ele foi um sacerdote druida. Então ele descobriu que ele, em vidas passadas, ele tinha sido um sacerdote druida, e o nome dele na época era Allan Kardec. Então os espíritos aconselharam ele usar este nome para ser o codificador da doutrina. Aí no ano de 1858 ele edita a Revista Espírita, e em 1º de abril a primeira Sociedade Espírita, Società Parisiense de Estudos Espíritos, sucessivamente publica o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Trabalhador infatigável, chamado por Camille Flammarion, o bom senso encarnado, Allan Kardec desencarnou dia 31 de março de 1869. Cumprida esta missão de expoente máximo do Espiritismo, a coordenação e codificação da terceira revelação. Os continuadores. Agora vão aparecer nomes bem difíceis. Inumeráveis pesquisadores somaram-se à causa espírita, assim como notáveis médiuns, entre eles Daniel Douglas Home, levitação, Eusápia Paladino, materializações, estudada por César Lombroso, o grande criminalista italiano. Florence Cook, estudada até a sociedade e levada ao laboratório por Sir William Cooker, que chegou a comprovar a realidade dos fenômenos de materialização de Kate King, espírito. Então, vocês veem que são cientistas, são pessoas que não se davam só pela teoria, eles praticavam uma coisa para chegar numa conclusão final. Outros estudiosos como Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Alexandre Arskakov, Gustave Kelly, Sr. William Barrett, Sr. William Lodge, Ernesto Bozano, Albert de Rochas e o destacado Prêmio Nobel de Fisiologia Charles Richard deram continuidade às investigações. Então, a coisa não parou só no Allan Kardec, ela continuou e segue até hoje. As bases e fundamentos. O Espiritismo é uma doutrina fundada sobre a crença de existência de espíritos e nas suas manifestações. A doutrina pressupõe um conjunto de princípios. Os princípios são
as molas, propulsoras de qualquer filosofia, ciência ou religião. Os princípios espíritas diferem sobremaneira de outros princípios, principalmente dos das doutrinas espiritualistas. Nesse sentido, o espiritismo difere das religiões pela ausência total de misticismo, não invocando revelações nem o sobrenatural. Ok? O espiritismo só admite fatos experimentais, com as deduções que deles se desprendem. Também se distingue da metafísica ao repetir todo o raciocínio a priori e toda a solução puramente imaginativa. Então não existe essa de eu imagino que seja assim. Não, ou é ou não é. A doutrina não trabalha com suposição, ela trabalha com ciência. Okay? Formação. O espiritismo formou-se lentamente através do tempo. Allan Kardec, com o auxílio dos espíritos superiores, teve apenas o trabalho, que aí no texto parece que ele não fez nada, né? Teve apenas o trabalho. Mas ele fez muito, de organizar esses conhecimentos esparsos, dando-lhes uma terminologia própria. O druismo, religião dos celtas da antiguidade, tão bem divulgado por Leon Denis, em suas diversas obras, já acenava para a grandiosidade das ideias espíritas. Sócrates e Platão, considerados os precursores do cristianismo e do espiritismo, divulgaram amplamente as noções de imortalidade da alma e da reencarnação, princípios fundamentais da doutrina dos espíritos. A criação do termo espiritismo por Allan Kardec serve simplesmente para definir um campo de conhecimento, diferenciando das outras formas de espiritualismo. Aplica-se a regra escolástica, segundo a qual a definição se faz que significa pelo gênero próximo à diferença específica. Para chegar a essa definição do espiritismo, Allan Kardec estudou os fenômenos mediúnicos segundo o método teórico experimental. Tudo era comprovado. Ele não aceitava suposições, como eu já falei. Tudo era comprovado. Já posto em prática pela maioria das ciências, baseado na observação dos fatos mediúnicos, pode oferecer um caráter universalista à nossa doutrina, que acabava de ser firmada. Doutrina e não religião. O espiritismo não é de uma pessoa, de um partido, de uma instituição. Ele é dos espíritos que acharam por bem auxiliar o avanço espiritual das criaturas aqui nesse planeta de provas e inspirações. Ou seja, o espiritismo chegou na hora que a espiritualidade achou que nós teríamos condições de receber os seus ensinamentos. Que o ser humano ainda não estava preparado para receber esses conhecimentos. É assim que eles perceberam que estava na hora, eles começaram a trabalhar com o Allan Kardec. Assim, o primeiro ponto a enfatizar é o seu caráter impessoal e não religioso. Quer dizer, o espiritismo não é uma religião organizada, em que há sacramentos, rituais, hierarquia de santos e etc. Em sua codificação, Allan Kardec deixou claro que ele seria mais bem definido como uma filosofia científica de consequências morais, ok? Ao mesmo tempo, abrangeria todos os campos do conhecimento e emprestando-lhes a sua contribuição moral e espiritual. Caráter universalista. Os princípios fundamentais do espiritismo, tais como a imortalidade da alma, a reencarnação e a evolução do espírito imortal, não sendo de uma pessoa e nem de um partido, adquirem caráter universal. Então, a doutrina espírita ela é universal, ela não pertence unicamente a ninguém, a uma única pessoa. Para que o conteúdo doutrinário não ficasse restrito à autoridade de um único espírito ou de um único médium, Kardec submetia todas as manifestações mediúnicas ao crivo da razão. Foi o que eu falei antes, ele comprovava.
apoiando-se no método teórico experimental das ciências naturais, cruzava as diversas respostas dadas por diversos espíritos e diversos médiuns espalhados pelo mundo inteiro. Ok? Assim sendo, diz que a única garantia séria do ensinamento dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros em diferentes lugares. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. O trabalho da codificação. A revelação espírita partiu inicialmente dos espíritos superiores. O ser humano teve apenas o trabalho de organizá-la de modo claro, a fim de que todos pudessem inteirar-se de seu conteúdo. O Espiritismo veio na época certa. Sua tarefa principal era lançar luz sobre o edifício carcomido pela fé dogmática. Era preciso dar-lhe uma pitada de razão, por isso a fé raciocinada. Para o êxito da codificação, Allan Kardec recebeu ensinamentos de Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão e etc. Esses espíritos luminares fizeram-nos tomar consciência de que, além do mundo material, há um outro que o transcende, ou seja, o mundo espiritual. O fato de ter aparecido em vários pontos na Terra mostra a grandeza do Criador. Se dependesse apenas de um homem, haveria dúvida por parte de muitos, mas como a comunicação foi feita através de diversos médios espalhados pelo mundo, todos puderam ter acesso à informação desses espíritos. Assim, o Espiritismo é como a verdade que não é monopólio de ninguém, mas um patrimônio comum da inteligência. Vou tentar terminar esse aqui também. Vamos lá. Espiritismo será uma crença geral? Pergunta 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas de algumas pessoas? Essa pergunta está no Livro dos Espíritos. A resposta: certamente se dará crença geral e marcará nova era da história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. No vídeo também mostrou lá a perseguição que houve contra os espíritas, né? Na época da implantação. Eu conheci um caso, não conheci pessoalmente a pessoa, infelizmente, mas nós viemos de uma instituição, eu e minha esposa, daqui de todos aqui, nós éramos do Esmeralda de Jesus, e lá a fundadora foi a Maria Máxima. E a Maria Máxima, ela fazia tanta cura, ela trazia tanta coisa assim, de manifestações mediúnicas, ela tinha tanto poder, que ela foi chamada uma vez na delegacia, para poder prestar esclarecimentos, porque ela estava medicando as pessoas. E, na realidade, o que ela fazia? Água fluidificada. Ela não medicava ninguém, ela só dava água fluidificada. Então, o delegado fez um desafio para ela. Isso eu estou contando tudo porque eu fiz uma grande pesquisa da Maria Máxima e eu editei um livro para o Esmeralda de Jesus, chamado Maria Máximo, o Amor... esqueci o nome. Depois eu trago para vocês verem o livro aqui. Então tem toda a história dela, desde a época de Portugal, quando ela nasceu, onde ela viveu, os teatros que ela participou, tanto lá como aqui no Brasil. E o delegado desafiou ela: se você tem esse poder mesmo, faça essa água ferver. Um copo de água que estava na mesa do delegado. E ela mentalizou, o copo ferveu. Aí falou assim: agora eu quero que você faça ele ficar gelado. A água ficou gelada. Isso está tem jornais locais
que publicaram essa entrevista do que aconteceu na época com a Maria Mata. Então, essa perseguição teve, mas hoje em dia não tem mais. Então, é onde está falando. Continuarão, se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos, porque eles estavam se tornando ridículos já, de tanto que eles estavam perseguindo os espíritas, né? Aí nós temos aqui mais, as ideias não se transformam de súbito, quando uma ideia tem que se impor ao mundo, tanto partidários como oposicionistas concorrem para tal fim. Ao contrário, quando uma ideia que já cumpriu sua missão tem que desaparecer para dar passagem a outra, destinada a substituí-la. As defesas nada mais fazem do que fortalecer essa nova ideia. O espiritismo, sendo lei, impõe-se por si mesmo. Agron, 1976. Esse Agron, Orodi, ele foi um espanhol, ele nasceu no norte da Espanha, ele veio aqui para a América do Sul, viveu na Argentina, era um defensor do espiritismo, conhecedor do espiritismo, voltou para a Espanha, aí depois de muitos anos ele volta para a América do Sul, só que ele resolve vir para o Brasil e se instala no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul ele desenvolve tanto que ele fundou a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Foi ele que tem essa mensagem aí, deixou no livro. O futuro do Espiritismo. Qual será o futuro do Espiritismo e que lugar ocupará? Não só ocupará um local, encherá o mundo inteiro. Desde que o homem teve inteligência, Deus lhe inspirou o Espiritismo, e de épocas em época enviou à Terra espíritos adiantados que ensaiaram a sua natureza corpórea, a influência do Espiritismo. Que era o Espiritismo há 18 séculos, senão o Espiritismo, só o nome diferia. O pensamento era o mesmo, apenas o homem, com o seu livre-arbítrio, desmaratou a obra de Deus. O Espiritismo sempre existiu, a vida espiritual sempre existiu, certo? Só que o próprio homem, em vez de se desenvolver, em vez de gerar o conhecimento sobre a vida espiritual, foi destruindo, ok? Por isso que Jesus acabou na cruz. Em breve, todos os povos serão espíritas, porque aí está a universalidade de todas as crenças. Avança sem abalos e sem revolução. Nada vem destruir, nada derrubará na organização social. Venha tudo renovar. Compreendendo que o operário é da mesma essência que a sua, o patrão induzirá leis suaves e sábias nas suas relações comerciais. Quando pela manifestação espírita o criminoso puder prognosticar a sorte que o espera, recuará ante a ideia do crime. Que importa aquilo que produz o bem, desde que o bem seja produzido? Na Revista Espírita de Kardec, no ano de 1863. Bom, pessoal, essa é a primeira parte da nossa conversa. Eu procurei resumir o máximo possível, porque as coisas vão se repetir, né? Muitas questões que eu pus aqui, elas vão voltar a ser tocadas, elas vão voltar a serem ditas. Então, dessa primeira parte, dessa primeira explanação, alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não estão confortável com alguma explicação que eu dei? Ou foi suficientemente claro? Eu convidei duas amigas para mim, elas são da Congregação Cristã do Brasil. Fica Elas um pouquinho na falaram mão assim, para falar perto. Eu não quero mudar de religião. Eu falei assim, mas não é religião. O Espiritismo não é religião. Tá ligado? Não tá ligado? Desculpa. Repete para mim, por favor. Então, eu convidei duas amigas, elas são da Congregação Cristã do Brasil. E elas falaram assim, eu não quero mudar de religião. E eu falei assim, não, mas o Espiritismo não é religião. Vamos, me acompanha, vamos até lá. Elas falaram, elas prometeram vir a semana que vem. E eu não soube, assim, argumentar, apesar de ter assistido o Caetano hoje à tarde, né? Ele falou tanto sobre isso, sobre que o Espiritismo não é uma religião. Daí elas perguntaram assim para mim, mas tem Jesus? Falei, tem, senão não tinha Espiritismo.
Jesus é um espírito, como você também é um espírito. Uma delas falou, modelo e guia. uma delas Jesus é falou nosso assim, modelo e guia. uma delas falou assim, eu espírito? Eu falei, só que revestida de carne. É que quando você fala de religião, as pessoas logo colocam cultos, santos, a cruz. E a doutrina espírita não usa isso. Não usa não cruz, tem ritual. uma parede, um santo, Aham. entendeu? Não tem rituais. A gente desenvolve o que? O nosso conhecimento, o nosso aprendizado, procura praticar a caridade, o amor, a fraternidade, não desejar o mal para os outros. Isso é a nossa doutrina. E muitos não entendem isso. Tem gente que precisa se ajoelhar para rezar. E você não precisa. Você não precisa. Inclusive, eu queria até dar... Quando eu estava vendo o vídeo ali, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar para você. Seria interessante, todos nós aqui, eu faço isso sempre. Vai sair, vai vir para cá, para a reunião, deixa um copinho d'água, uma garrafinha d'água em casa. Na hora da prece, faz uma mentalização no teu lar, toma essa água. Isso é um bem impressionante. Pode fazer que dá certo. Deixa eu só fazer um comentário. 90%, 80% ou 90% das pessoas que procuram o centro espírita é pela dor. Sim. Por dificuldade, por causa de saúde, problemas emocionais. O que o espiritismo pode ajudar exatamente nesse sentido? Ele é o Consolador prometido. Ele faz nós entendermos que nós somos o culpado das nossas situações. Nós mesmos que criamos. Talvez não nessa vida. Talvez a gente fale, poxa, mas o que eu fiz nessa vida para merecer o que eu estou passando? Mas você não tem só essa vida. Você já teve inúmeras outras vidas que, graças a Deus, nós não lembramos. Graças a Deus que nós não lembramos. Isso é muito bom para nós. Porque quando nós compreendermos que nós estamos aqui para evoluir, que nós estamos aqui para crescer, que nós estamos numa caminhada de ascensão, a gente começa a eliminar uma série de problemas que a gente vem trazendo há milhões e milhões de anos, em várias reencarnações. Então é o consolo que a gente acha na doutrina espírita. Pode perguntar. Pode perguntar. Então, e dizem que no mundo espiritual também, quando a gente morre, a gente não se lembra de todas as encarnações. E já teve uma palestra sobre isso aqui também. Não sei quem foi, que a pessoa falou assim, o espírito ele não se lembra de todas as encarnações, senão ele acabaria ficando louco. Exatamente. A gente não tem condição de lembrar todas as encarnações. Inclusive, eu vou falar para o grupo todo que está aqui, alguns deles vão continuar depois do horário, porque nós temos o estudo do nosso lar. Estão todos convidados, pode ficar, participar. Hoje é o Messias que vai dar aula para a gente. Então, nesse estudo do nosso lar, teve justamente um caso desse, que o casal que estava na espiritualidade, o casal não, o marido já tinha vindo, mas a mulher que estava no mundo espiritual, eles passaram ainda juntos, por lembranças de vidas passadas, mas eles só puderam ver 300 anos, né? 300 anos de vida passada. Dali para trás, a espiritualidade não deixou, porque tinha tanta coisa ruim na existência deles, que eles podiam até ficar loucos, e o mundo espiritual você fica louco também, não é só no mundo material. Mas isso eu não vou me aprofundar, que é um outro estudo, é um outro nível. Primeiro nós vamos falar sobre o básico, tá? Mas realmente, quando a gente desencarna, a gente lembra de algumas coisas, aquilo que nos é permitido lembrarmos, ok? Mais alguém? Nós estamos chegando no nosso 5 para as 8, estamos chegando no nosso limitezinho. Pergunta? Ok? Então podemos encerrar, ninguém vai ficar com dúvida? Eu queria até fazer uma sugestão para o Zé Maria, que me veio agora na cabeça. Que tal montarmos um grupo de WhatsApp só dos estudantes? Já está montando, já. Já está montando ou está montado? Tá no Eu caderno. não fui convidado ainda. Meu número não está. O caderno passou. Já todo mundo assinou? Então, ver se todos concordarem. Aquele que não concordar, depois no grupo sai, não tem problema, que tem gente que não gosta de grupo.
Mas quando pintar alguma dúvida, alguma pergunta, puxa, lembrei Pode agora. fazer pelo WhatsApp. Pode fazer pelo WhatsApp, seria uma coisa interessante. Não é para ficar postando bom dia, boa noite, política, não. Só para falar sobre o curso do web. Ok, Zé? Pois não. Ó, tem uma aqui, Zé. Zé. É que o microfoninho sai na gravação. Boa noite. Boa noite. Você falou, fez uma visão macro bem interessante e uma coisa assim, só que fica até para a gente refletir, né? Você falou que, eu fico emocionada, mas você falou que a gente não é perseguido. Mas dependendo da instituição que eu vou, se eu peço um Uber, eu tenho que mudar o endereço para o lugar do lado, entendeu? Então, assim, ainda há muita ignorância, né? O mal tá aí, bate a porta. E o preconceito, infelizmente, né? Claro que como que a gente combate isso? Sendo exemplo. Mas é uma coisa muito triste, né? Ainda há a perseguição disfarçada, mas há. Tá, eu até vou concordar com você, mas não é como era antigamente. Não é como era antigamente. Mas realmente sempre vai existir pessoas que têm um pé atrás. Quando você fala espírito, é macumbeiro, vai me desejar o mal, vai me fazer... Isso realmente vai existir. Na minha infância eu passei por isso também. Na escola, quando eu entrava, eu começava o primeiro dia de aula, qual é o nome do seu pai? Não, qual é a religião? Eu falava, eu sou católico. Eu não falava que eu já era espírita. Com 7 anos eu estava na doutrina espírita com meu pai e minha mãe, mas eu falava que eu era católico, porque existia essa perseguição, iam ficar fazendo tal bullying, que na época não se chamava de bullying, né? O cara ali não gosta de espírito e tal. Mas realmente alguma coisa ainda existe. Mas ainda tem isso. Ainda tem alguma coisa. O meu filho passou isso na escola, ele fala que é espírita. Na hora que ele falou que é espírita, 8 anos, ele falou que é espírita, as crianças saíram tudo correndo. É fantasma, tá vendo fantasma? Saíram tudo correndo. Infelizmente, isso ainda vai ter. Tem que falar que é espírita. Não tem que mudar o nome, não. Até esse pessoal entender o que é o espiritismo. Hoje em dia eu não tenho, há muitos anos. Eu falo para ele, não dá outro nome, é espírita. Eu falo para todo mundo. Eu tenho uma amiga que é evangélica e ela sabe que eu sou espírita. Ela fala assim, pô, que ela me chama falar que eu sou macumbeiro. Tá. Ela queria falar, você quer falar alguma coisa? Ô Zé, só para finalizar aqui, ela levantou a mão quando ela estava falando. Para ela se manifestar. Não, é que a hora que ela estava falando aqui, eu também passei por preconceitos na escola também, por ser nordestina. É a mesma coisa. É muito triste. Preconceito, infelizmente, ainda convive conosco. A gente passa no trabalho por ser pobre, outro achar que é rico. Ser necessitado, por ser nordestino. O preconceito não sai porque tem muitas encarnações que a gente já passou por isso, a gente já traz esse preconceito. Já traz. Isso veio, porque eu já fui negro, como é que eu vou falar mal de um negro? Eu já fui japonês, como é que eu posso falar mal? São todos iguais, são todos irmãos. Mais 2 pessoas e a gente encerra. Vamos lá. Senão vai atrapalhar a aula do Messias, ele vai ficar bravo Tá comigo. funcionando, hein? Não é para Tá? sair ali, não. Rapidinho. A gente está tendo essa aula uma vez por semana. Tá? Eu vi que hoje vocês citaram Kardec, Bezerra de Menezes e alguns outros que virão. Sim. Seria interessante que durante a semana a gente tivesse ciência, lesse sobre Kardec, sobre Bezerra, até assistisse os filmes, mas algo que fosse recomendado até no grupo de WhatsApp. Olha, vejam esse filme, leiam esse livro, para que a gente não fique só na aula da semana. Abastecer o WhatsApp para vocês Sim. poderem estudar. E agora a questão que eu falou ali, a questão da discriminação existe. Eu sou homem, não é só porque é mulher. Eu trabalho no meio onde eu tenho pessoas que se dizem cristãs, de católico, evangélico, e quando eu falo que eu sigo e eu gosto da doutrina espírita, eu recebo bullying também, com 65 anos. E eu rio, né? Fazer o quê? Não, ainda temos, infelizmente. Em 2025 isso acontece. Infelizmente, Mas não é a tão ignorância grave como do ser era humano, antigamente, né? mas a gente tenta e eu tento dizer para eles o que é para mim a doutrina espírita, o quanto ela me faz bem. Muito bom, muito bom.
Se alguém não colocou o número do WhatsApp nesse caderno, onde está o caderno, gente? Semana passada, hoje não tinha. Não, mas semana passada você deixou. Se alguém não veio a semana passada, seria interessante deixar o nome. Agora quem veio, não sei se ele quer fazer todo dia a lista de presença. Aí é com o Zé Se Maria. alguém quiser colocar o WhatsApp, você colocou semana passada. Eu particularmente não uso, é certo, mas é doutrina dos espíritos. Não é os espíritos, porque não foi o Kardec que fez a doutrina. Quem fez a doutrina foram os espíritos, quem ditou. Ele organizou, ele... Esse é o certo. Entendeu? Então é a doutrina dos espíritos. Mas não está errado, não está errado. É uma forma de você falar, não, espírita kardecista. É uma forma de você falar para a pessoa não achar que você é espírita umbandista, por exemplo. Mas eu gosto de falar doutrina dos espíritos, porque foram eles que trouxeram as informações que o Allan Kardec compilou, organizou, coordenou e codificou para a gente. Veio, ele sempre existiu, o espiritismo. Na época de Jesus já existia o espiritismo. O homem que não deixava ele aflorar. Quando o homem começou a ter uma certa evolução, eles trouxeram. Fala, Messias. Muita coisa foi suprimida da Bíblia, né? A gente sabe que muita coisa foi suprimida da Bíblia. Ok, pessoal? Diziam que antigamente os católicos acreditavam em reencarnação. Aí tiraram da Bíblia. Tiraram da Bíblia. Faz uma prece para encerrar. Vou encerrar mesmo. Por causa do horário. Ainda vai falar de reencarnação? Nós ainda vamos falar sobre vários assuntos, vamos subir novas dúvidas, vamos esclarecer dúvidas que a gente tem, que às vezes a gente fica guardadinho aqui. Aí com o tempo ela vai aflorando. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar. Ok? Então, pessoal, vamos elevar nosso pensamento, vamos acalmar os nossos ânimos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão, e agradecer mais uma vez, porque nós temos muito mais que agradecer do que a pedir. Vamos agradecer por essa oportunidade de aqui estarmos, reunidos entre amigos, irmãos, que têm o mesmo objetivo, que é o conhecimento, o esclarecimento da nossa querida doutrina espírita. Então, vamos fazer um Pai Nosso para encerrar essa aula de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cairmos em más tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal.